Para começar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Laura caminhava pelas ruas escuras e frias da cidade, segurando a pequena mão de sua filha, Sofia, de apenas 6 anos. Após ser despejada do pequeno apartamento onde morava, ela se viu sem saída, com todas as suas economias esgotadas. Com o coração apertado e o medo crescendo a cada passo, Laura buscava abrigo para passar a noite. Sofia, exausta e faminta, choramingava baixinho, pedindo algo para comer. Então, ao virar uma esquina, Laura avistou uma cafeteria iluminada, uma esperança no meio de tanto desespero. Ao entrar no local, foi recebida com olhares desconfiados pelos poucos clientes que ainda estavam lá. Henrique, o dono do estabelecimento, observava de longe, sentado atrás do balcão. Com seu terno impecável e ar de superioridade, ele julgava a mulher de aparência desgastada e a criança com roupas surradas. Laura, engolindo o orgulho, aproximou-se dele com a voz trêmula. "Por favor, podemos ficar aqui até amanhecer? Não temos para onde ir." Henrique hesitou, mas, cansado e ansioso para fechar o local, permitiu friamente. Sem saber, aquele simples gesto mudaria suas vidas para sempre. Com Sofia adormecida sobre uma cadeira, Laura permaneceu acordada, observando cada detalhe do local. O cheiro do café recém-passado e o silêncio da noite a envolviam, mas o peso da sua situação era esmagador. Sem dinheiro, sem emprego e com uma filha para proteger, Laura se sentia no fundo do poço. Ela sabia que Henrique havia permitido que ficassem por compaixão momentânea, mas não podia deixar que esse pequeno refúgio se tornasse um problema. Enquanto organizava mentalmente um plano para o dia seguinte, lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. No amanhecer, Henrique retornou à cafeteria antes da abertura, encontrando Laura ainda ali, abraçada à filha. A visão o irritou, embora algo na cena o tocasse brevemente. Ele bateu as mãos no balcão, interrompendo o silêncio, e exigiu explicações. Laura, com a voz embargada, explicou sua situação, pedindo mais um pouco de tempo para encontrar uma solução. Henrique, no entanto, foi direto. "Isso aqui não é abrigo. Vocês precisam ir." Sofia acordou com barulho e olhou para ele com olhos marejados, deixando o homem desconcertado, mas firme em sua decisão. Laura deixou o estabelecimento com Sofia nos braços, enfrentando o vento frio. Sem rumo, encontrou abrigo sob a fachada de uma loja fechada, onde improvisou um cobertor com o casaco fino que vestia. Enquanto Sofia dormia em seus braços, Laura encarava tudo, buscando forças para suportar a dor e o desespero. Pensava no que faria ao amanhecer, em como encontraria algo para alimentar sua filha, que mal havia comido nos últimos dias. No fundo, lutava para não ceder à sensação de derrota que ameaçava dominá-la. Henrique, por sua vez, passou uma noite inquieto em sua confortável mansão. A imagem da mulher e da criança não saía de sua mente, e ele se perguntava por que aquilo o incomodava tanto. Tentava justificar sua frieza, não podia se deixar enganar por desconhecidos, pois já havia sido traído no passado. Contudo, um pensamento o atormentava: e se fossem realmente inocentes e precisassem de ajuda? Ainda assim, afastou essas ideias, convencendo-se de que havia feito o suficiente ao permitir que passassem apenas uma noite em sua cafeteria. Ao amanhecer, Henrique abriu sua cafeteria como fazia diariamente, mas encontrou algo inesperado. Laura estava na calçada próxima, tentando aquecer Sofia enquanto organizava os poucos pertences que carregava. A visão o irritou ainda mais, e ele se aproximou com passos firmes. "Eu já disse para vocês irem embora", declarou com frieza, ignorando o olhar cansado de Laura. Ela tentou explicar que estava procurando um lugar para ir, mas ele interrompeu: "Este não é meu problema. Você precisa parar de usar a bondade dos outros." As palavras cortaram Laura como facas, mas ela não revidou. Com os olhos marejados, pegou Sofia pela mão e começou a caminhar, enquanto a menina olhava para trás, confusa. Henrique voltou ao trabalho, mas um incômodo persistia em seu peito, como se algo estivesse errado em sua atitude. Ele tentou se distrair atendendo os primeiros clientes do dia, mas a imagem das duas partindo não saía de sua mente. Sentiu-se dividido, embora insistisse que estava fazendo certo ao não se envolver mais.
Afinal, em seu mundo de negócios, empatia raramente trazia bons resultados. Enquanto Laura caminhava pela calçada, segurando Sofia pela mão, a menina olhou para trás e parou de repente. Com sua inocência, ela se soltou e correu de volta até a cafeteria, pegando um graveto no caminho. Antes que Laura pudesse impedir, Sofia começou a desenhar no chão em frente ao estabelecimento, concentrada, sem se importar com os olhares curiosos das pessoas ao redor. Henrique, ao sair para tirar o lixo, viu a cena e franziu o rosto, irritado. "O que você está fazendo agora?", perguntou, com um tom de raiva. Sofia apenas sorriu e apontou para o chão. O desenho simples mostrava uma casa, com duas pessoas de mãos dadas e um sol sorrindo no canto. "É a nossa casa nova", disse Sofia, com esperança infantil em sua voz. Henrique hesitou, olhando para o rabisco e para os olhos brilhantes da criança. Por um breve momento, ele sentiu uma pontada de algo que não entendia, mas rapidamente afastou o pensamento. "Não é lugar para brincar. Vá embora." Sofia baixou a cabeça e voltou para Laura, enquanto Henrique retornava para dentro. Porém, o pequeno desenho permaneceu gravado em sua mente, como se tivesse despertado algo que ele havia enterrado há muito tempo. Enquanto limpava o balcão da cafeteria, Henrique não conseguia afastar da mente o desenho de Sofia e a esperança brilhando em seus olhos. Ele tentou ignorar o incômodo, mas algo puxava para um lugar doloroso de seu passado. Henrique lembrou-se de sua infância difícil, marcada pela ausência do pai e pela luta incansável de sua mãe para sustentá-lo. Muitas vezes, eles também enfrentaram noites frias e estômagos vazios, mas sua mãe nunca perdeu a fé. Ele jurou, ainda jovem, que nunca mais passaria por isso, construindo sua fortuna com disciplina e frieza. O sucesso veio, mas a um custo alto. Para se proteger, Henrique aprendeu a fechar o coração e desconfiar de todos ao seu redor. Ele justificava sua insensibilidade como parte do que o tornou forte, mas ver Laura e Sofia despertava memórias que ele tentou enterrar. Naquela noite, ao olhar para o desenho deixado na calçada, uma sensação de vazio tomou conta dele. A frieza que Henrique tanto cultivara começava a rachar, mas ele resistia, acreditando que qualquer gesto de bondade poderia colocá-lo novamente em uma posição vulnerável. Laura decidiu que não podia mais fugir ou se esconder. Com Sofia pela mão, ela voltou à cafeteria no final do expediente, quando o movimento era menor. Ao ver Henrique no balcão, respirou fundo e, com a voz firme, pediu para conversar. Ele a olhou com impaciência, mas aceitou. Laura, então, contou sua história, o abandono pelo pai de Sofia, a luta para manter um emprego e o despejo que a levou às ruas. "Não estou pedindo caridade, apenas uma chance de recomeçar", concluiu, enquanto seus olhos brilhavam com determinação e dor. Henrique cruzou os braços, observando-a com um misto de sentimentos. Ele não queria se envolver, mas havia algo em Laura que o desarmava, como se ela fosse um reflexo de tudo que ele tentou esquecer sobre sua própria mãe. "E o que você quer de mim, exatamente?", perguntou, tentando manter o tom frio. Laura respondeu com sinceridade: "Um emprego, qualquer coisa que me permita sustentar minha filha." Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando a proposta, até finalmente ceder. Ele ofereceu um trabalho de faxineira, deixando claro que era temporário e com condições rígidas. Laura aceitou sem hesitar, decidida a transformar aquela oportunidade em um novo começo. Laura começou a trabalhar na cafeteria no dia seguinte, limpando mesas e cuidando da organização do espaço. Ela mantinha a cabeça baixa, concentrada em fazer seu melhor, mesmo sob o olhar crítico dos outros funcionários, que a viam como uma intrusa. Sofia, por não ter onde ficar, permanecia em um canto da cafeteria, desenhando em folhas de papel que a mãe conseguirá com dificuldade. Henrique a observava à distância, ainda desconfiado, mas começava a notar a dedicação e a humildade de Laura. Ela nunca reclamava, mesmo nas tarefas mais difíceis, e fazia questão de agradecer ao final de cada turno. Os dias se passaram, e Laura começou a ganhar a simpatia de alguns clientes, que elogiavam sua educação e disposição. No entanto, os funcionários continuavam a tratá-la com desprezo, sussurrando comentários maldosos quando Henrique não estava por perto. Sofia, alheia a isso,
iluminava o ambiente com sua presença, chamando a atenção até dos mais rudes. Henrique percebeu que a criança conquistava todos com sua inocência e alegria, algo raro em sua vida de negócios e ambição. Ele começou a se questionar. Talvez Laura não fosse apenas mais uma pessoa buscando aproveitar-se de sua bondade. Talvez ela realmente merecesse essa oportunidade. Embora determinada a fazer o trabalho com excelência, Laura enfrentava desafios diários. Os funcionários mais antigos viam nela uma ameaça e aproveitavam qualquer oportunidade para criticá-la ou dificultar suas tarefas. Certa manhã, enquanto limpava o chão apressadamente antes da chegada dos clientes, um dos garçons derrubou de propósito um balde d'água, provocando risos entre os colegas. Laura baixou a cabeça, respirou fundo e continuou trabalhando, recusando-se a reagir. Henrique, ao passar pela cena, observou de longe, mas escolheu não intervir, mantendo sua postura distante. Enquanto isso, Sofia começou a cativar os clientes regulares da cafeteria. Sempre sorridente, a menina cumprimentava a todos com um entusiasmo que trazia calor ao ambiente. Um cliente idoso começou a trazer pequenos doces para ela, enquanto outro comentava como a presença da menina iluminava seus dias. Mesmo com todas as dificuldades, Laura sentia que havia encontrado um ponto de estabilidade. Henrique, por sua vez, começou a reparar que, apesar das adversidades, Laura permanecia resiliente, uma força silenciosa que o intrigava cada vez mais. Certa tarde, enquanto Laura limpava as janelas da cafeteria, ouviu uma conversa entre dois clientes que comentavam sobre como o ambiente poderia ser mais acolhedor. Embora hesitante, ela decidiu compartilhar a ideia com Henrique no final do expediente. E se incluíssemos algumas plantas e trocássemos a disposição das mesas para algo mais confortável, sugeriu com humildade. Henrique, surpreso, inicialmente rejeitou a ideia, mas depois percebeu que poderia ser uma boa mudança para atrair mais clientes. Ele concordou em testar as sugestões, deixando claro que esperava resultados rápidos. Após a implementação das mudanças, a diferença foi notável. O ambiente parecia mais convidativo, e os clientes elogiaram, voltando com mais frequência. Henrique começou a reconhecer que Laura tinha um olhar único para os detalhes, algo que ele jamais teria notado por si só. Pela primeira vez, ele viu nela mais do que uma simples funcionária, percebeu que sua contribuição poderia agregar valor ao negócio. Apesar de não admitir, sentiu-se intrigado com a capacidade de Laura de transformar desafios em oportunidades. Isso fez refletir. Talvez sua visão rígida estivesse limitando seu próprio crescimento. Com as mudanças sugeridas por Laura dando resultados positivos, o movimento na cafeteria aumentou de forma significativa. Clientes antigos voltaram a frequentar o local, enquanto novos começaram a aparecer, atraídos pelo ambiente acolhedor. Henrique, embora relutante em admitir, sabia que isso era fruto direto da ideia de Laura. Em um gesto inesperado, ele a chamou ao escritório para agradecer formalmente, mas o fez de maneira contida, destacando que ela ainda precisava provar seu valor. Mesmo assim, Laura sentiu que aquele momento era um pequeno triunfo em sua luta pela reconstrução de sua vida. Empolgada com a reação dos clientes, Laura começou a observar mais o funcionamento do negócio e a identificar outros pontos de melhoria. Ela notou que o cardápio poderia ser modernizado, sugerindo algumas adições que poderiam atrair públicos diferentes, como opções para crianças ou itens sazonais. Henrique, ainda desconfiado, decidiu testar algumas das ideias, e os resultados foram surpreendentes. O faturamento começou a subir. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que o negócio estava evoluindo de maneira significativa. No entanto, ao mesmo tempo que admirava a determinação de Laura, ele também começava a se sentir desafiado por ela, questionando suas próprias decisões como empresário. Enquanto a vida de Laura parecia entrar nos eixos, uma sombra do passado ressurgiu para ameaçá-la. O pai de Sofia, Rogério, um homem irresponsável e agressivo, apareceu repentinamente na cafeteria. Ele exigiu dinheiro, alegando ter direitos sobre Laura e a filha. Laura, tomada pelo medo, tentou ignorá-lo, mas ele fez ameaças, dizendo que levaria Sofia se ela não cooperasse. A tensão foi palpável, e Henrique, que observava a cena de longe, interveio com autoridade, ordenando que Rogério saísse do local imediatamente.
Rogério saiu, mas deixou no ar a promessa de voltar. Laura, agora assustada, se fechou ainda mais, evitando conversar sobre o ocorrido. Henrique, percebendo sua inquietação, a chamou para uma conversa em particular. Relutante, Laura contou toda a verdade, como Rogério a abandonou quando ela mais precisava e agora aparecia para extorquí-la. Henrique, que até então se mantinha distante de seus problemas pessoais, começou a enxergar o perigo real que Laura enfrentava. Decidiu, contra seus próprios princípios, usar sua influência para garantir que Rogério não pudesse se aproximar novamente, protegendo não apenas Laura, mas principalmente Sofia, cuja inocência o tocava profundamente. Após o confronto com Rogério, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo: garantir a segurança de Laura e Sofia. Ele contratou discretamente um advogado para verificar as possibilidades legais de proteger mãe e filha. Enquanto isso, reforçou sua presença na cafeteria, para que Rogério pensasse 2 vezes antes de voltar. Laura, que até então não esperava mais do que a oportunidade de trabalhar, ficou profundamente grata, embora não tivesse coragem de expressar seus sentimentos diretamente. Henrique, por sua vez, começou a enxergar em Laura algo que o desarmava, uma força silenciosa que desafiava sua visão cínica sobre as pessoas. Com o passar dos dias, Laura notou que Henrique estava mais atento a ela e a Sofia. Ele começou a se aproximar de forma sutil, perguntando sobre a escola da menina ou oferecendo ajuda com tarefas que antes ignorava. Sofia, por sua inocência, já o via como um herói e falava dele com admiração. Henrique fingia não se importar, mas não conseguia esconder um pequeno sorriso quando Sofia corria até ele com um de seus desenhos. Aos poucos, o gelo entre ele e Laura começava a derreter, e Henrique sentia que, ao ajudar, estava curando feridas que carregava desde sua infância. Conforme Henrique se aproximava de Laura e Sofia, memórias de sua infância começaram a emergir de forma mais vívida. Uma noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, ele parou diante de uma antiga foto de sua mãe. Era uma mulher simples, com o mesmo brilho nos olhos que ele agora via em Laura. Sua mãe havia lutado sozinha para criá-lo após o abandono do pai, enfrentando dificuldades semelhantes às que Laura enfrentava. Henrique percebeu que sua rigidez e desconfiança eram reflexos do trauma de perder a única pessoa que realmente acreditou nele. Essa revelação mexeu profundamente com Henrique, mas ele ainda hesitava em compartilhar seu passado. Um dia, enquanto Laura limpava o balcão, ele se viu contando sobre sua infância de maneira casual, quase como quem tira um peso dos ombros. Laura escutou com atenção, reconhecendo as marcas de dor que ele escondia por trás de sua fachada de frieza. Pela primeira vez, ela enxergou o homem por trás do empresário, alguém que também havia sofrido, mas que escolheu se proteger ao construir muros ao seu redor. Esse momento de vulnerabilidade criou uma conexão silenciosa entre os dois, algo que nenhum deles poderia ignorar. Com a proteção oferecida por Henrique, Laura começou a sentir que podia respirar novamente. Ela decidiu aproveitar cada oportunidade de aprendizado no trabalho e se inscreveu em cursos noturnos de administração, conciliando os estudos com a rotina na cafeteria e os cuidados com Sofia. Determinada a construir um futuro melhor, ela usava seu salário para investir em livros e materiais de estudo, mesmo com o orçamento apertado. Henrique, ao notar seu esforço, começou a ajudá-la discretamente, oferecendo horários mais flexíveis e cobrindo alguns custos sem que ela percebesse. Laura, sem saber, já era uma fonte de inspiração para ele. Sofia, por sua vez, tornou-se a alegria do local, conquistando não apenas os clientes, mas também os funcionários que antes rejeitavam Laura. A menina frequentemente desenhava ao lado de Henrique, que começava a se permitir momentos de leveza que não vivia há anos. Em uma dessas ocasiões, Sofia desenhou uma família que incluía ela, Laura e Henrique, fazendo-o rir nervosamente. Laura, ao ver o desenho, ficou constrangida, mas Henrique apenas sorriu e guardou o papel em sua gaveta. Era evidente que, aos poucos, aquelas 2 vidas estavam transformando o mundo de Henrique, preenchendo lacunas que ele nem sabia que existiam. Enquanto Laura se fortalecia e avançava com seus estudos, Henrique enfrentava uma crise inesperada em seus negócios. Um investimento arriscado em uma nova empresa começou a dar prejuízo, ameaçando não apenas sua fortuna, mas também a estabilidade da cafeteria,
que agora era seu empreendimento mais sólido. Ele tentava disfarçar a preocupação, mas seus olhares distantes e respostas evasivas não passaram despercebidos por Laura. Perceptiva, ela intuiu que algo estava errado, mas respeitou o silêncio de Henrique, esperando o momento certo para oferecer ajuda. Apesar disso, a tensão crescente no ambiente era evidente. Um dia, enquanto revisava contas na cafeteria, Henrique deixou escapar um suspiro pesado. Laura aproveitou a oportunidade e, com cautela, perguntou se ele precisava de auxílio. Henrique, a princípio relutante, acabou confessando parte de seus problemas, explicando que suas escolhas arriscadas estavam cobrando um preço alto. Laura, com seu recém-adquirido conhecimento em administração, sugeriu ajustes na operação da cafeteria que poderiam ajudar a reduzir custos e aumentar a lucratividade. Henrique, embora orgulhoso, decidiu ouvir, e juntos começaram a trabalhar para salvar o negócio. Essa parceria inesperada marcou uma mudança significativa na dinâmica entre eles, unindo-os ainda mais diante das dificuldades. Com os ajustes sugeridos por Laura, a cafeteria começou a se recuperar, ganhando uma nova força no mercado local. Henrique, pela primeira vez em anos, admitiu que não teria conseguido sozinho. "Você salvou isso aqui", disse ele, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Laura, emocionada, respondeu que apenas estava devolvendo um pouco da oportunidade que ele lhe havia dado. Esse momento marcou o início de uma relação de confiança mútua, algo que Henrique raramente permitia em sua vida pessoal ou profissional. Enquanto trabalhavam juntos, Henrique começou a perceber o valor de Laura não apenas como funcionária, mas como uma mulher determinada e capaz. Sua visão dela mudou completamente. Já não via alguém em necessidade, mas sim uma parceira com potencial extraordinário. Sofia também era parte desse vínculo, trazendo um calor inesperado, rotina fria e calculista que Henrique sempre cultivara. Ele, que antes desprezava qualquer envolvimento emocional, agora se via desejando algo mais, embora ainda resistisse a admitir. No fundo, Henrique sabia que Laura e Sofia estavam transformando sua vida de maneiras que ele jamais imaginara. Depois de meses de trabalho duro e transformação, Henrique tomou uma decisão que mudaria a vida de Laura para sempre. Reconhecendo sua dedicação e talento, ele a chamou ao escritório da cafeteria para fazer uma proposta inesperada. "Quero abrir uma nova filial e gostaria que você fosse minha sócia", disse, entregando a ela um contrato preliminar. Laura ficou em choque, incapaz de conter as lágrimas que imediatamente vieram aos olhos. Ela questionou se era merecedora de tamanha confiança, mas Henrique respondeu com firmeza: "Você provou isso a cada dia." Laura aceitou o desafio com o coração cheio de gratidão e determinação. A nova filial seria um marco em sua trajetória, um símbolo de resiliência e esperança. Sofia, radiante, comemorou ao lado da mãe, enquanto Henrique observava com um sorriso discreto, sentindo-se parte daquela felicidade. A parceria trouxe uma nova energia ao negócio, com ideias inovadoras que conquistaram ainda mais clientes. Henrique, pela primeira vez, sentiu que compartilhar responsabilidades e sonhos não era uma fraqueza, mas uma força. Laura, por sua vez, provava que a força de vontade e o apoio certo podem transformar vidas de maneiras extraordinárias. A nova filial da cafeteria foi inaugurada com grande sucesso, rapidamente se tornando um ponto de referência na cidade. Clientes antigos e novos eram atraídos pelo ambiente acolhedor, o cardápio renovado e o serviço impecável que Laura ajudou a planejar. Henrique, que antes acreditava que sucesso era fruto exclusivo de controle e individualidade, passou a enxergar a importância de confiança e colaboração. Laura, agora sócia e empresária, brilhava em seu papel, mostrando a todos que, com determinação, é possível transformar até as adversidades mais sombrias. Sofia, como sempre, era a pequena estrela do ambiente, encantando a todos com sua energia contagiante. Com o sucesso consolidado, Laura começou a dedicar parte de seus lucros a causas sociais, ajudando outras mulheres em situações semelhantes à que viveu. Henrique, inspirado por sua iniciativa, passou a apoiar projetos comunitários, algo que jamais havia considerado antes. A cafeteria se tornou mais do que um negócio, era um símbolo de esperança e renovação.
Para Henrique, era também o ponto de encontro de algo que ele não sabia que buscava, uma família. Laura e Sofia, de forma inesperada, preencheram o vazio que ele carregava por anos, trazendo um novo significado à sua vida. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso vai além de números. Ele é medido pelas conexões que fazemos e pelas vidas que transformamos. Laura, Henrique e Sofia encontraram algo muito maior do que sucesso financeiro. Eles se tornaram uma verdadeira família, unida por desafios superados e sonhos realizados. A cafeteria, agora um símbolo de suas jornadas, tornou-se um espaço onde histórias de transformação floresciam. Cada cliente que entrava não encontrava apenas um café, mas também um ambiente cheio de significado, onde a resiliência de Laura e a generosidade transformada de Henrique estavam impressas em cada detalhe. Sofia crescia em meio a esse cenário, aprendendo que o amor e a união podem vencer as maiores dificuldades. Nos eventos comunitários promovidos por Laura e Henrique, mulheres que enfrentaram adversidades compartilhavam suas histórias, inspirando outras a nunca desistirem. A história de Laura tornou-se um exemplo poderoso de como a determinação pode mudar destinos, enquanto Henrique aprendeu que sua verdadeira riqueza estava nas conexões humanas que havia construído. Juntos, eles mostraram que, por mais que a vida imponha desafios, é possível transformar a dor em força e a frieza em compaixão. Assim, o passado difícil de cada um deles foi substituído por um futuro cheio de significado, onde o amor, o esforço e a esperança se tornaram a base de tudo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!